Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com mais um texto da playlist de 2024, texto lançado na última quinta-feira, dia 13 de junho, né, de 2024. E o título é Terceirização. Então vamos lá. Essa semana, em uma conversa, ouvi a batida frase de que nenhum político presta, que são todos farinha do mesmo saco. Isso me lembrou outra repetitiva citação sobre a péssima qualidade do ser humano e que a humanidade deu errado. Bem, vejamos. Eu discordo absolutamente de qualquer generalização. Todo coletivo é formado por indivíduos. Se buscarmos a origem etimológica, veremos que a palavra vem do latim individuus e significa indivisível, uno, aquilo que não pode ser dividido. Portanto, embora façamos parte de uma coletividade ou várias em tantos âmbitos possíveis, nossa individualidade se mantém intacta, ou pelo menos deveria. Quando uma pessoa diz que o ser humano deu errado, será que ela está ali se incluindo? Afinal, somos todos seres humanos. Quando se alega que nenhum político é decente, estará a pessoa se lembrando que entre eles está o seu representante, fruto de sua escolha individual para defender seus valores e interesses? Isso me lembrou uma conhecida frase de Nelson Rodrigues: toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Generalizar acaba se tornando uma forma de terceirização. É bem mais fácil, pois dispensa o trabalho de buscar a informação e fazer as próprias avaliações. Diante disso, não é de se estranhar o fato de tantas mídias abertas ainda terem audiência cativa. É muito mais fácil engolir as narrativas prontas, embora mentirosas, do que gastar tempo e trabalho em buscar a verdade e o conhecimento. Repetir as falácias é agradável para os preguiçosos, o que os torna presa fácil das manipulações e disseminações de inverdades, além de, sem saber, também compactuarem com inúmeras injustiças. Acusar os outros de toda a insanidade do mundo é fácil, mas também irresponsável. Quer ver assumir sua própria fração de culpabilidade. Tempos incríveis esses que estamos vivendo, onde o melhor e o pior têm sido exposto. Na minha visão individual, observo uma guinada acontecendo há alguns anos. Vejo pessoas finalmente assumindo seus papéis e responsabilidades em todos os setores. Assim também ocorreu na política, onde novas opções têm surgido. Jovens vêm se engajando com sincero compromisso e a população está se interessando e buscando conteúdo verdadeiramente informativo. Porém, aqueles que continuam repetindo as já ultrapassadas frases são os mesmos que também repetem as escolhas ano a ano. A cada pleito mantém aqueles que já conhecem e já sabem do que são capazes, por pura preguiça, de realmente abrir a mente e analisar os fatos. São sempre os que acusam, criticam, condenam, mas nada fazem. São incapazes de abandonar o conforto de seus sofás e suas pantufas e enfrentar a realidade. O mundo está mudando e quem continuar seguindo narrativas e falácias vai perder a grandiosa transformação que se aproxima. A batalha entre luz e sombra está no derradeiro episódio. É este o momento de fazer as escolhas, assumir a responsabilidade e se unir ao trabalho. Hora de aventurar-se na viagem da vida, sair de trás das janelas gradeadas e se expor ao mundo que nos rodeia, respirar o ar, sentir o sol, o vento, a chuva e enfrentar as intempéries. O tempo urge e o trem da história não espera. Arregace as mangas e execute as suas tarefas. Seja também contribuição. E para concluir, deixo aqui a frase atribuída a Mahatma Gandhi: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, realmente assim, quem escreve, né, crônica, muitas vezes se inspira nas situações do cotidiano, nas próprias vivências, nas coisas que observa ao redor, nas redes sociais, dentro da família, do trabalho. Então, assim, alguns fatos acabam chamando atenção
e é o que acaba dando a inspiração para a gente acabar criando, né, a partir dali um texto, né? Também contando aquilo é só o startzinho, né? Aí depois a intuição, a inspiração é que vão desenvolvendo a ideia em torno de, às vezes, como aconteceu, uma frase, né? Dita por uma pessoa, levou a várias reflexões. E realmente, assim, o que a gente vê é que as pessoas, a gente vê muita repetição de frases, né, que ao longo do tempo às vezes se tornaram até bordões, né? Então essa coisa, que foi o que me deu a ideia, né, base desse texto, que foi da pessoa falar, porque político é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco, e isso é uma forma, às vezes, a pessoa se esconder atrás da própria isenção. É uma pessoa que não quer assumir um papel. Nós estamos vivendo num mundo polarizado, e para quem entende que a questão não é só física, que existem questões extrafísicas, que existe toda uma questão espiritual também, né? Para quem, eu sei que nem todo mundo, né, acredita no plano divino, no plano da espiritualidade, não acredita na transição, mas assim, eu acredito. Então, eu vejo desta forma. Então, para quem vem acompanhando todos os acontecimentos, todas as revelações que a gente já esperava que aconteceriam, e que tudo isso já faz parte desse momento é, que a gente está esperando acontecer, realmente de uma transição para um mundo de energias mais leves, né? De mais benevolência, né? Não um mundo perfeito, obviamente, mas assim, um degrauzinho acima do que a gente vive nessas energias de terceira dimensão. Então, a transição nos levaria a um patamar de energias de quinta dimensão, que não é, obviamente, uma energia de uma frequência de perfeição. Ainda há muito a ser trabalhado, há muito a ser aperfeiçoado, apenas não haverá mais assim essa maldade, essas injustiças com as quais a gente vem convivendo e que estão sendo expostas. A gente apenas não via, elas sempre existiram, a gente apenas não via. Então, o que nos assusta às vezes é essa exposição, é a gente tomar consciência de tudo que sempre aconteceu e de toda a manipulação e das coisas que a gente até aceitava, né? Quando a gente não entendia o que realmente acontecia. A gente fazia parte disso. E tudo bem, entendeu? O importa é que a gente foi entendendo, foi evoluindo, foi tentando buscar conhecimento, né? Porque o conhecimento ele vai além da informação, né? O conhecimento você adquire quando você busca a informação e você sabe o que fazer com ela, porque não adianta você só se informar e continuar vivendo da mesma forma. Não se transforma através daquilo que você toma conhecimento. E como eu sempre falo, que conhecimento ele traz responsabilidade. Se você tem o conhecimento e não usa de forma positiva, você acaba se tornando pior do que aquele que não tem o conhecimento, que está lá na ignorância. Né? Porque quando você adquire conhecimento, isso te traz também uma responsabilidade de usar isso de uma forma benéfica, né? De uma forma que vá contribuir para o mundo, né? Não só para o que te rodeia, né? Não só para as pessoas próximas, mas ser uma contribuição, porque cada indivíduo é um pontinho de luz ali na corrente humana, né? Cada um é um pontinho de luz aqui no mundo. Então, assim, nos fizeram acreditar que a gente que o fato de você não ser uma pessoa famosa, com visibilidade, não faz com que você não tenha importância e que a tua contribuição não tenha valor. Toda contribuição tem valor. Uma pessoa que você auxilia, uma pessoa que você ajuda a se transformar, a abrir os olhos. Eu não digo despertar, porque o despertar é um trabalho individual, mas se você consegue plantar ali a sementinha
e aquela pessoa usar aquela sementinha para germinar e trazer uma transformação na vida dela, trazer luz à vida dela e fazer com que ela vá em busca da evolução dela, do autoconhecimento. Então você já contribuiu, você teve ali uma importância. Para aquela pessoa, você fez a diferença. E é isso que a gente tem que ser, né, no planeta. A gente fazer a diferença, não importa que seja para uma única pessoa. Porque isso vai transformando o mundo, que é uma corrente, um que ajuda um, aquele um pode ajudar o outro, aquele outro. E assim as coisas vão evoluindo e as coisas vão tomando uma dimensão maior, uma proporção maior. Então a gente nunca pode achar que a gente não tem importância. E quando a gente acaba generalizando, a gente se coloca nesse lugar de menos-valia, né? De não ter importância. Porque você acaba jogando a responsabilidade das coisas para o coletivo, tirando a sua importância como indivíduo, a tua importância individual, o seu trabalho ali, né? A tua contribuição como um indivíduo que faz parte de um coletivo, né? Porque assim, cada elo da corrente tem importância, porque se um elo se partir, a corrente se quebra ao meio, não é assim? Se a gente pegar um exemplo, né, de uma corrente, por exemplo, né? Então, todos nós temos a importância. Então, assim, generalizar é querer tirar a sua própria importância e também a responsabilidade. Porque quando a gente se coloca numa zona de isenção, né, então você se afasta do, da participação daquele coletivo, daquele planeta, enfim, como ser humano. Então, quando as pessoas falam, o ser humano deu errado. Como assim, cara pálida? E você é o quê? Você não é ser humano, por acaso? Se deu errado, você também deu, né? Concorda? Então, essa terceirização de jogar para os outros a responsabilidade sem nunca se incluir. Então, quando a pessoa fala, nenhum político presta, peraí, quem colocou essas pessoas lá? Quem fez as escolhas? E normalmente essas pessoas que falam isso são as que continuam fazendo as piores escolhas. Né? Porque a pessoa que banca o isentão, ela não tem coragem de se posicionar e assumir os próprios valores. E acho que isso é uma das piores escolhas, né? Porque é a história do muro, né? Daquela historinha do rapaz que estava no muro e de um lado o céu e do outro lado o inferno. E o pessoal que estava no céu, os anjos, as pessoas pedindo para ele ir para o lado deles, para ir para o lado deles. E ele lá, sem saber o que definir, até que ele vira para o lado, né, do inferno e pergunta, por que vocês não, né, fala pro diabo lá, por que você não pede para eu ir para esse lado? Aí ele fala, porque o muro já é meu, porque realmente quem está em cima do muro já no final das contas já escolheu o lado, né? Quem está isento nem sempre, normalmente não escolhe o melhor lado, é porque é a pessoa que não tem coragem de assumir o que ela mesma pensa, o que ela quer da vida, e isso acaba sendo até uma atitude covarde, porque não é fácil a gente assumir hoje, no momento em que nós estamos, em que muitas batalhas estão sendo travadas e em que uma agenda vem avançando aí de uma forma assim desesperada, porque eles sabem que a estratégia deles talvez não vá dar o resultado que eles queriam, porque justamente as pessoas que assumiram sua responsabilidade e fizeram um movimento para assumir os valores dela, defender o que elas entendem como valores importantes, morais, né? Que defender a família, defender a honestidade, defender justamente o posicionamento em favor da justiça verdadeira, né? Acabou atrapalhando, né, essa estratégia que eles tinham montado, essa implantação dessa agenda, porque muitas pessoas acordaram
e se colocaram contra. E aí isso acabou atrapalhando todo o plano deles, acabando com a estratégia deles e barrando esse avanço, né? Porque as coisas estão sendo expostas de uma forma que muitas pessoas estão é, pulando de cima do muro e tomando uma posição mais assertiva, né, a respeito da, das coisas que estão acontecendo. Porque, embora assim, a gente não pode falar que assim, cada um tem o seu certo, né? O que é certo para um, às vezes não é certo para outro, mas alguns valores são inegociáveis. Né? Então, assim, acho que a honestidade não tem que se questionar. A gente não tem como apoiar também situações de injustiça, né? É, até comportamentos maldosos mesmo. O que a gente está vendo aí acontecer, né? Muitos tentando se criar possibilidades e facilitações de coisas que são realmente abomináveis. Quem carrega, né, a honestidade, os valores de honestidade, de benevolência, de amor, de justiça, não vão compactuar com isso. Infelizmente, muitas pessoas que até nem têm, não são pessoas é, de má índole, mas se deixam levar por narrativas que são sedutoras, né, embora mentirosas, por pura preguiça de ir buscar a informação por si mesmo. Porque todas as pessoas que acendeu um alertazinho lá com alguma coisa e foram buscar a verdade, entenderam o que está acontecendo. Foi isso que aconteceu com muitos de nós, né? Que começou já na época. Tem gente que já vem com esse conhecimento há muito tempo, mas muita gente que eu falo que foi, acho que a primeira onda do despertar foi na época da pandemia. Então, muita gente ali começou a perceber que algumas narrativas assim tinham muitas incongruências, as coisas não, né, os fatos iam contra a narrativa. Né? Então, falava-se alguma coisa, mas a gente observava outra. Então, essas pessoas que começaram a buscar, falaram, pera, deixa eu ver, tem uma coisa aí, tem algo errado aqui que não está certo. Então, vamos buscar, vamos entender o que está acontecendo. E foi aí que acho que muita gente começou essa caminhada do despertar, que os fatos acabaram levando a uma busca mais ampliada, inclusive de evolução espiritual, de autoconhecimento. E por isso que chegaram aqui e conseguem observar os movimentos sem se contaminar, porque entende qual a finalidade de tudo que está acontecendo. Então, quem não olha para as situações que estão ocorrendo só como de forma material, sabe que por trás disso há toda uma energia espiritual, uma energia extra física e coisas que talvez a gente ainda não entenda exatamente, não tenha atingido um conhecimento que explique absolutamente tudo o que está acontecendo, mas a gente tem, assim, a noção do que está acontecendo e o principal, o sentir. A gente sente que aquilo é algo em que a gente acredita, embora muitas vezes você não consiga explicar. E é por isso que a gente tem já há algum tempo dado muitos saltos de fé. E esses saltos de fé que a gente deu no momento que a gente não conseguia explicar certas coisas, que a gente entendia e acreditava e sabia que era verdade, né, sentia aquilo como a nossa verdade, por isso que muitos resistiram e insistiram em buscar argumentos mais fortes, né, mais verdadeiros para conseguir combater tanta manipulação. Hoje, naquele momento, a gente só entendia que
daquela forma. Hoje os fatos já estão comprovando tudo o que a gente tentou mostrar naquela época. Então, a cada dia surgem mais exposição, mais notícias, assim, comprovando tudo o que a gente já tinha percebido há alguns anos atrás, né? E porque e para quem está acompanhando e para quem sabe para onde isso está levando, isso não é algo negativo. A gente não vê isso com olhos negativos, com medo, nada disso, mas sim como um processo que tinha que acontecer para nos levar ao melhor para o mundo, né? Que é o que eu sempre já dei várias vezes o exemplo da faxina. Para fazer uma boa faxina, você tem que revirar tudo. Então, assim, o caos sempre antecede a ordem. Nós estamos caminhando para a ordem. Então, por isso que tudo parece muito caótico. Mas para isso, a gente tem que entender que a gente faz parte desse processo. Nós não estamos aqui, não viemos aqui a passeio, nós escolhemos estar aqui neste momento. Então, nós temos um papel importante a desempenhar. E o papel que a gente tem a desempenhar é uma coisa extremamente individual, que só cada um vai sentir e perceber aonde ele vai poder contribuir, vai ser importante ali, vai poder ajudar de alguma forma. Mas cada um tem aqui o seu papel e a gente precisa assumir esse papel, ainda mais agora que nós estamos caminhando, eu entendo que para um desfecho mesmo, porque as coisas estão muito aceleradas. As coisas estão se acelerando de uma forma que, assim, muita gente que estava dormindo e que não estava percebendo algumas coisas, e principalmente as manipulações, estão percebendo agora, porque está muito evidente. Então, só vai continuar seguindo a narrativa quem quiser. Quem não tiver coragem quem tiver preguiça de ir buscar e quiser continuar aceitando tudo ali mastigadinho, sem querer ter o trabalho de, de buscar o autoconhecimento e o conhecimento. Mas aí é escolha. E tudo bem, cada um vai fazer a sua. Tem que fazer a sua escolha mesmo. É para isso que a gente tem o livre-arbítrio, né? E que é extremamente respeitado, né? Inclusive pela espiritualidade e por Deus. A gente tem aqui quando a gente fala da lei de causa e efeito, lei de retorno, lei da semeadura, é porque a gente. Outra coisa que se terceiriza, né? Ah, porque foi Deus que quis, foi castigo de. A gente sempre colhe o que a gente planta, né? Sempre. E mesmo que às vezes a gente não entenda por quê. Eu acredito em múltiplas vivências. E muitas pessoas atualmente já estão tendo acesso a algumas memórias, né, de outras vivências. Então, há algumas coisas que a gente não entende que estão acontecendo, que muitas vezes pode não parecer ter relação com esta vivência atual, são coisas que a gente está ainda aparando as arestas para se tornar um ser humano melhor, um ser humano que vá mudar essa linha de tempo e essa linha de frequência para uma frequência maior, uma frequência mais benevolente, né? E por isso que a gente vê aí também, né, que eu falo que é o salto de fé, os testemunhos de fé, a gente vê pessoas passando por situações medonhas, assim, situações extremas, né, de perdas e de tanta dificuldade, doenças, e você vê essas pessoas dando exemplo de superação, de fé, de confiança, e às vezes a gente reclama de coisas que a gente, né, tão boba, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma moça contando
que lá em Israel, um dia normal, ela até falou a cidade, agora eu não lembro, as pessoas estavam na rua passeando, tinha um parquinho lá, os pais com as crianças lá nesse parquinho, e de repente, assim, do nada, começou uma tempestade de areia. E essa tempestade de areia fez com que as pessoas tivessem que se recolher nas suas casas, corressem para suas casas. 10 minutos depois tocou a sirene e teve um ataque, né, de mísseis, e justamente esses mísseis atingiram aquele local, do parquinho, onde as pessoas estavam com as famílias estavam ali e tal. E, e aí uma soldado lá do exército falou, né, que aquele foi um vento aleatório de Deus, né, para proteger as pessoas. Então, assim, que eu acho que é uma visão, eu não acho que, né, muita gente fala nessa coisa, que Deus castiga. Eu não acredito em castigo de Deus, porque ainda mais assim, uma coisa que vai destruir, né, a vida de uma pessoa, porque eu acredito muito mais em justiça, né? Então, quando a gente colher as coisas que a gente semeou, né? A lei da semeadura, tanto para o bem quanto para o mal. Você vê pessoas aí que contribuem, que ajudam, como a vida delas também prospera, né? Os caminhos se abrem. E aí, nesse caso dessas pessoas aí, e a menina depois faz uma reflexão, né? Que ela fala quantas tempestades de areia a gente enfrenta ao longo da nossa vida e que a gente reclama, né? Porque aquilo atrapalhou, né? Atrapalhou o dia das pessoas que estavam lá passeando e tal. Mas veja que aquilo foi providencial para que não acontecesse o pior. Né? Então, essas muitas vezes essas tempestades de areia que acontecem na vida da gente até são proteção, né? A proteção que a gente tem, merecimento ali de algo que poderia acontecer de pior e algo que venha para nos trazer alguma melhoria, algum avanço, né? Algum crescimento. Então tudo tem, né? Eu acredito que tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. E a gente realmente tem que procurar plantar as coisas que a gente quer colher. Se você acredita em justiça, você tem que ser uma pessoa justa. Se para você, honestidade é algo negociável, você tem que ser uma pessoa honesta. Então, a gente não pode jogar as responsabilidades para os outros, a gente criticar o outro, né, que é corrupto, que é isso, que é aquilo, se você, ao longo da sua vida, também comete seus atos, né? Porque, por exemplo, se você furou uma fila, isso não é uma coisa honesta. Pode ser uma coisa pequena, mas não é uma coisa honesta. Então, assim, esses pequenos atos diários, né? Por exemplo, você estacionar numa vaga que é uma vaga para deficiente ou para idoso e você não está naquela condição. Isso é também uma pequena corrupção. Então, a gente não pode terceirizar e jogar nos outros a responsabilidade e não fazer autoavaliações, né? E qual é a minha responsabilidade nisso? Como eu estou contribuindo? Como eu estou agindo para essa sociedade ser uma sociedade melhor? Né? Então, a gente não deve realmente terceirizar. E aquela frase do que foi atribuída ao Gandhi, né? Porque a gente, hoje em dia, você não sabe, né? É tanta coisa na internet que você não sabe se mas diz que a frase é dele e que seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, a gente tem que projetar através dos nossos atos um mundo, a gente tem que criar através dos nossos atos um mundo que a gente quer para nós, para nossa família, para os nossos filhos, enfim, um mundo, o futuro que a gente quer viver, né? Assim, que as pessoas que também, além das situações da nossa realidade na Matrix, no mundo 3D, nós acreditamos, quem acredita na questão da espiritualidade, caminhando junto e trazendo, né, nos auxiliando nesta evolução como espírito, né, como alma,
nós entendemos que a gente tem aqui, né, o nosso papel. A gente veio com uma missão, todo mundo tem um propósito aqui, e a gente precisa começar a ouvir o nosso coração e sentir o que nos leva a isso, né? O que é importante para nós, e assumir a nossa posição, e assumir as nossas tarefas, né, ali também, né? Não só ficar como observador esperando que haja um salvador e que o resto das pessoas resolvam os nossos problemas. E também não ter só um olhar, quando a gente generaliza, a gente coloca todo mundo, né, no mesmo balaio, sendo que hoje em dia a gente percebe muita diferença entre as pessoas. Né? Então, cada indivíduo tem ali o seu papel e cada indivíduo tem uma personalidade, tem valores distintos. Então, não é porque a pessoa entrou para a política, então que aí você já vai jogar ela no saco da desonestidade, da corrupção. Tem pessoas muito bem intencionadas e atualmente fazendo um excelente trabalho. E o que me anima é ver jovens entrando com um propósito sincero de fazer a diferença e de melhorar, né, a situação do país. Então a gente tem que parar de ter preguiça de ir buscar informação, de ler, de se informar, e ir atrás, ver o que a pessoa está fazendo, o que está deixando de fazer, como se comporta, para não cair nesse erro de generalizar e às vezes cometer injustiças, né, julgamentos errados a respeito das pessoas, né, acabar condenando junto com todos os que merecem, né, que realmente fazem, têm atitudes muito desonestas e muito até abjetas, colocar todo mundo, comparar todo mundo por baixo, né? Nivelar todo mundo por baixo. Que não é assim, ninguém é igual a ninguém, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua importância. Então, que a gente assuma o nosso papel. O trem aí da história está acelerado, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, e eu acredito que, né, o planeta que a gente espera e pelo qual a gente está trabalhando, e a gente tem que trabalhar realmente também, assumir a nossa posição ali, está muito mais próximo de acontecer, de se concretizar, né, do que a gente imagina. Então, bora lá arregaçar as mangas e fazer parte desse processo incrível, né? Desse momento de evolução maravilhoso e aceleradíssimo que a gente está vivendo, né? E prestar atenção, porque tudo aí está sendo mostrado e a gente tem que olhar com olhos de positividade, porque são movimentos que, embora às vezes pareçam negativos, são movimentos necessários para a gente dar esse salto evolutivo, esse salto frequencial que vai trazer para a gente um mundo muito, muito, muito mais justo, mais benevolente e melhor. Tá bom? Então é isso. Fica aí essas reflexões, né? Lembrando que o link do texto está na descrição, o link do blog para dar uma xeretada lá nos outros textos, né, principalmente os mais antigos. E o link do e-book com os primeiros 50 textos também estão na descrição, tá bom? E a gente se vê então no próximo texto. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.